Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã com a palavra. Você que nos segue no Instagram, você que nos acompanha no YouTube, no nosso canal, Jefferson Santos Ministros, Deus abençoe você onde quer que você esteja e que a bênção do Senhor seja profundamente derramada sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu te louvo por mais essa oportunidade de estarmos juntos na tua presença, reconhecendo quão grande o Senhor é e soberano que tu és. Eu te louvo pela tua fidelidade, bondade e amor manifestos todo dia na nossa vida. Obrigado por mais um dia nos permitir estarmos juntos aqui, fechando essa semana de estudos, de reflexão, a partir da tua palavra e com base na tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, e eu sei que continuarás a fazer. Nos dá um final de ano muito, Pai, muito abençoado, debaixo da tua cobertura, do teu cuidado, da tua proteção e cheio da tua graça. Nos dá respostas nas questões sobre as quais nós não temos controle e faz com que essas respostas cheguem, trazendo ao coração de cada um de nós, os teus filhos, grandes e preciosas vitórias. Nós cremos em Ti, confiamos no Teu poder e sabemos que Tu és o Senhor que reina sobre tudo, todos, e que Tu tens, Pai, todo o poder nas mãos para fazer conforme a Tua vontade, que para Ti não há nada impossível. Nós te pedimos, ministra a Tua bênção, a Tua graça sobre nós e faz toda a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós somos pequenos, falhos, pecadores, mas reconhecemos em Ti o Deus soberano que Tu és e reconhecemos em Ti que a Tua graça está sempre disponível e que Tu és um Deus de graça que nos alcança nos dias mais aflitivos da nossa vida. Por isso, fica conosco, esteja conosco, hoje, agora e sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Salmo de número 147, versículo 14 diz: Ele é quem põe em paz os teus territórios. Ele é o que põe em paz, o que estabelece a paz sobre e nos teus territórios. Que esta paz alcance o nosso coração nesta manhã, alcance a nossa vida nesta manhã, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil.
encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que todos nós em Jesus encontramos um lugar seguro, um lugar de provisão, um lugar de paz, um lugar de cuidado, um lugar de amparo. Você tem encontrado nele um lugar. E que bom que você tem encontrado nele um lugar. Que bom. Porque ele tem mais do que ninguém esse desejo que seus filhos estejam amparados nele, cobertos por ele. E seguros nele. Vamos adorar o Senhor Jesus e deixá-lo mais uma vez tocar as nossas vidas nessa manhã, encerrando essa semana, né, de lives e tudo. Claro que amanhã ainda, pela manhã, nós temos a nossa consagração, mas esse encontro aqui a gente faz de segunda a sexta e estamos encerrando para a glória de Jesus. Que bom que o Senhor até aqui nos ajudou. Que bom que foi uma semana que o Espírito do Senhor falou ao nosso coração, ministrou a cada um de nós de forma preciosa e de forma gloriosa. Vamos continuar ligados com Ele para a sua glória. Imagine o céu,
de Deus para as nossas vidas, porque Ele nos espera e Ele já está com tudo pronto. A ordem será dada e nós seremos aqueles que subiremos, estaremos lá, gozaremos de todo o bem que nesse lugar de glória está reservado para mim, para você, para cada um de nós. Por isso, aproveite todo o tempo. Aproveite todo o tempo que Ele tem te dado como oportunidade de adorá-lo aqui, porque você está ensaiando para chegar lá, para estar lá e para desfrutar do que Ele tem no céu. Glória a Deus. Encontro segurança em teu olhar, eu tenho esperança de voltar a ter de novo a graça que perdi, Jesus, quando te neguei sem chorar. Arrependido e só em te amar, ferido e envergonhado, vou buscar o mesmo abraço e a mesma luz do teu olhar. Teu olhar, Jesus, se despedaça o jugo e a dor, trazendo mais sim esse olhar de amor, a minha alma, a minha vida de novo. Teu olhar, Jesus, todo medo, toda culpa, sim, como ama o Pai ao seu Filho, me ama.
Glória a Jesus. 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 Glória ao nome bendito de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Angústia levou meu olhar, vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. Avançar sobre as águas. Na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor não há socorro. Minha angústia leva o meu olhar. Aponta para o mar, por essas águas tenho que passar. Avançar sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto eu não pisar na minha cama, sobre as águas. Segura a minha fé, tocar nas águas. Na terra prometida vou chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor para sempre.
Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nada nos impedirá. Nós vamos chegar lá. E vamos estar com Ele, desfrutando da terra maravilhosa que nos espera. Você tem essa certeza de que vai chegar lá? Então descanse em Jesus. Descanse na graça dele. Descanse nos braços dele. Descanse confiando que nele você tem garantias. E ele já deu essa certeza. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, ele disse, há muitas moradas. E ele disse, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu irei preparar lugar, mas já está pronto. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Esperando apenas o comando do dono do céu, para que aquele lugar seja alcançado por aqueles que andaram em fé, andaram em esperança, andaram na sua confiança em Deus, andaram dando a Ele seu louvor, sua adoração, andaram dando a Ele do seu coração tudo que tinham, vivendo aqui na terra, às vezes noites bem escuras, às vezes dias sombrios, difíceis, mas há uma garantia. Há uma garantia. E isso faz a diferença. É termos a certeza de que essa garantia ela nos faz prosseguir certos de que daqui a pouquinho vamos estar gozando desse lugar pleno, intenso, profundo, íntimo, glorioso, maravilhoso, especial. Sim, vamos estar lá. Vamos estar lá. Enquanto isso, a gente acha, a gente persiste, persevera, venceu com Ele, adore o nome dele aí. Canta, amor. Levanta, profeta. Só vejo covardes e medrosos, então resolvi te usar. Tem muita mistura por causa do pecado e da desobediência. Meu povo sofrendo está. Mas Débora vai chamar aqui, comandante escolhido contra esse inimigo. Nós temos que lutar. Não temas, siga em frente, avante. Não te espantes, porque nessa peleja eu também vou estar. E assim ordenou Débora Barata, junta 10.000 homens das tribos de Neftali e Zebulon, leva até o monte Tabor e atrai o exército do poderoso Jabal.
carros de ferro e de cinza e cruel, para passarem pelo vale de Quizon, onde Deus dará ordem para fazer surpresa aos teus inimigos. No vale Deus te dá vitória, no vale Deus trabalha a obra, no vale Deus vai surpreender os teus inimigos para você ganhar. É no vale Deus tem providência, no vale ganha experiência, aguarde a surpresa, Deus vai te fazer cantar. No vale, e não vai ter cananeu, Eteu, Ferezeu, ou Amorreu, não vai ter carro de ferro, de cidera, ou jardim, que possa impedir de Deus te dar vitória hoje aqui. Canta, 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 Débora, Deus te levantou. Canta, 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 Débora, só Deus é o Senhor. E não vai ter pra cananeu, Eteu, Ferezeu ou Amorreu, não vai ter carro de ferro, de Sisera ou Jabim, que possa impedir de Deus te dar vitória hoje aqui. Canta, 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 Débora, Deus te levantou. Canta, 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 Débora, só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor, 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 só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Canta, 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 Débora, só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Amém. Que seja assim na sua vida, na minha, na nossa vida. E que o Senhor continue nos fazendo avançar nessa fé, cantando e louvando, adorando, bendizendo o nome dele. Vamos juntos meditarmos um pouquinho na palavra por alguns minutos e agradecermos a Deus por mais essa semana que Ele nos concedeu, de estarmos juntos meditando na sua bendita e preciosa palavra, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e nos deu esse privilégio, esta oportunidade de estarmos juntos com muita intensidade na sua doce e bendita presença durante toda essa semana. E eu sei que nós estamos aí, né, falando sobre essa temática, fortalecendo o coração. E eu quero ler o texto da palavra de Deus para você, para a gente juntos refletirmos hoje. Eu quero convidar você para olhar comigo aí. Quero convidar você para olhar comigo aí. O segundo livro dos Reis de Israel, o segundo livro dos Reis,
Olhe comigo, por favor, aí, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Dando um tempo aí, alguns minutos eu paro aqui, porque às vezes chega algumas mensagens aqui, e às vezes alguns irmãos vão chegando agora, ou passando por aí agora, né, para participar desse tempo e desse momento com a gente. Olhando aqui o horário, é quase sempre o momento que os irmãos vão começando a chegar, apesar de começarmos, né, um pouquinho depois das 9 horas. Mas é muito bom tê-los aqui. Glória a Deus. Eu quero só olhar aí o verso de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, vamos lá. Versículo 8 diz assim: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Eu vou ler de novo o verso 8. E Ezequias disse ao profeta Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Nós estamos falando nessa primeira temporada desta série aí, sobre fortalecendo o coração. E já caminhamos bastante, falando sobre fé, esperança, confiança, dependência. Tocamos alguns pontos mais íntimos, outros mais corriqueiros do dia a dia, e que fazem parte da experiência de vida de cada um de nós. E a gente tem feito isso nesses mais de 3 anos aqui, ensinando todo dia. Falamos sobre luto, falamos sobre relacionamento, falamos sobre construção familiar, falamos sobre muitas coisas. E que bom que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem sido aplicada ao nosso coração e à vida de cada um de nós. E eu sei disso porque a gente vai vendo resultados produtivos acontecendo como fruto da oração, como fruto dos jejuns, mas principalmente como fruto da obediência à palavra, ou do permitir a palavra de Deus ela apropriar-se, apoderar-se da nossa mente, do nosso coração. Ainda que lidando com os conflitos e os confrontos que cada um de nós temos no nosso dia a dia, enfrentamos. Você tem aqui uma pergunta de um rei a um profeta. E essa pergunta reflete muito as perguntas que todos nós fazemos, porque a nossa caminhada com Deus, ela insere muitos questionamentos. E esses questionamentos, eles se dão porque a gente nem sempre consegue olhar e visualizar o fim das coisas como Deus as enxerga. Na verdade, Deus, ele é aquele que às vezes decide revelar como será o fim. E às vezes ele mostra esse fim sem falar nada de que este é o fim, sem dar significado, sem dar interpretação, apenas mostra. Mas isso não é
algo constante, contínuo, é comum. Ele fazê-lo todos os dias, todas as horas e em todo o tempo da nossa vida. Nós percebemos na Bíblia que ele fez isso com José, fez com outros. Com José ele mostrou, sem dar a interpretação e o significado. Ainda que os irmãos de José falaram alguma coisa, mas ainda muito longe do que seria o que José viveria, como honra e bênção e favor de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma, ele o fez com Abraão, deixando claro que seria o futuro da sua descendência. Da mesma forma, ele fez com Daniel, apresentando aí o que seria o futuro do mundo, ainda que não trazendo todos os detalhes da interpretação ou não trazendo todo o significado daquilo para Daniel. Até porque houve ali, da parte de Daniel, uma vivência com Deus intensa, profunda, mas o Senhor sabia que aquilo que ele falava a Daniel, parte se dividia para aquele tempo e outra parte para um tempo futuro, incluindo aí aquilo que nós conhecemos como as 70 semanas, apresentando aí uma delas como uma semana que marcaria um tempo tenebroso no futuro da humanidade. Mas nem tudo e nem todas as vezes Deus trabalha ou Deus decide mostrar. E isso faz com que a gente, muitas vezes, se sinta no direito, ainda que eu diria que essa palavra direito para a gente, que é os pecadores, que somos os pecadores, perdoados, alcançados pela graça, os pecadores redimidos, os pecadores. É uma palavra que eu penso que não casaria muito bem comigo, com você, com a nossa vida, com a nossa trajetória, a partir da realidade de quem somos. Mas em Cristo Jesus, de verdade, Deus decidiu nos dar direito a algumas coisas e nos deu acesso ao seu trono de graça, nos deu acesso ao seu coração por meio da adoração. E Jesus disse que também Ele nos deu acesso para que pudéssemos fazer os nossos pedidos e o Pai concederia, sim, segundo seu plano e a sua vontade. Mas o Pai, Jesus disse, que concederia. Inclusive ele disse que o Pai jamais veria um filho pedindo pão para lhe dar uma pedra, pedindo um peixe para lhe dar um escorpião, pedindo um ovo para lhe dar uma serpente. Ele disse, não, o Pai tem boas coisas para dar aos seus filhos, incluindo nisso o Espírito Santo, porque Ele tem para dar, Ele tem para compartilhar. Porção revelada, graça revelada, dons revelados e a presença gloriosa do seu Espírito. E uma vez que Jesus deixou claro que Ele nos deu esse tipo de acesso, então nós nos vemos muitas vezes em uma condição de alguém que, querendo entender as coisas, que querendo compreender as coisas, que querendo lidar com as coisas, tendo explicações para tudo, acabamos no nosso caminho, na nossa caminhada e no nosso trajeto, colocando diante dos ouvidos de Deus as nossas muitas questões, os nossos muitos questionamentos. Com Ezequias não foi diferente. E fica claro que ele vive uma situação delicada, que a situação dele está ligada a um processo de enfermidade que ele sofre. Se nós já lemos esse texto, como já lemos aqui, fica claro que foi dito a ele que ele só deveria colocar em ordem a sua casa, porque era chegada a hora dele descer à sepultura. E aí diz a Bíblia que essa realidade que o assolou o fez
ter algumas reações. Entre elas está colocar-se na posição de quem se humilhou diante de Deus. Segundo, ele coloca-se na posição, diz o texto aí, no capítulo 20, aí entre o verso de número 2, 3, principalmente o verso 3, a última parte, diz que ele chorou. Terceiro, diz que ele se colocou apresentando diante de Deus a sua consciência. Consciência que o fazia lembrar muito bem que o caminho dele não foi um caminho fora do altar, não foi um caminho sem altar, não foi um caminho à parte do altar, não foi um caminho longe do altar. Seu caminho foi um caminho marcado por uma conexão profunda com o altar. De modo que ele diz que andou em temor, ele diz que andou em tremor, ele diz que esteve com todo o seu coração diante de Deus e colocou-se diante dele, expondo do seu coração tudo aquilo que mexeu de verdade, não é? com a sua estrutura, quanto à sede, à fome de Deus. E ele viveu isso e ele diz: eu andei em caminhos, nos teus caminhos, andei fazendo a tua vontade, andei me esforçando, sim, eu andei diante de ti. Eu andei diante de ti. E essa expressão dele faz com que o próprio Deus decida agir com relação a Ezequias. Só que Ezequias não é alguém que está lidando com esse momento sem considerar, colocar com toda sinceridade seu questionamento diante de Deus. A grande verdade é que esse texto nos fala o quanto Deus é justo, porque Ele é justo para avisar sobre o fim, Ele é justo para avisar sobre a sua revogação da sentença que foi liberada, Ele é justo para colocar em consideração diante dele mesmo, diante da sua própria santidade, nosso serviço, nossas lágrimas, nosso esforço, nosso caminho. Ele é justo para pesar todas as coisas na balança e lembrar que, por mais limitados humanamente e pecadores que somos, a gente se esforça e vem se esforçando para andarmos na sua presença e diante dele. E se Deus revela-se aqui como um Deus justo, então ele não pode, ele nesse momento não vai deixar Ezequias morrer. Ele fala a Isaías para que Isaías volte e traga uma nova mensagem, e essa mensagem dê uma nova direção para Ezequias. Só que Ezequias não é alguém que vai se apresentar aqui apenas como um homem que tem uma boa relação com o profeta e com as profecias. Ele vai mostrar-se aqui como alguém que desenvolveu uma fé que o leva a questionar a Deus com sabedoria, com prudência e com equilíbrio. Uma vez que Deus acabou de dizer por meio de Isaías que ele ia morrer, e Isaías volta dizendo que Deus ia acrescentar, ele toma um posicionamento de responder a tudo isso, dizendo: eu creio em Deus, eu creio no poder de Deus. Mas a questão não é Deus, que Deus está acima de tudo, de todos e todas as coisas. A questão sou eu. Eu quero saber, diante disso que me foi dito, que me foi falado, uma vez que ele diz que adoeceu,
uma vez que ele fica claro que ele adoeceu, uma vez que fica claro que ele sofreu um pouquinho com isso, e uma vez que fica claro que nesse processo todo isso mexeu com toda a sua estrutura. Ele coloca o seu questionamento diante de Deus, não se permitindo aqui se mover por uma emoção. Ora, Isaías está brincando de profecia comigo? Não, ele sabe que o profeta não brinca. Então por que Isaías falou que eu ia morrer e agora vem? E aí Isaías diz, não, Deus ouviu o teu clamor. Você fez o que aí? Ele diz, quando você saiu, eu coloquei a cara contra a parede e fui falar com Deus. E coloquei diante de Deus tudo aquilo que mexia com o meu interior. E expus de todo o meu coração, expus como desabafo, expus como grito, expus como reivindicação, expus como alguém que sabe a quem serve, a quem adora e a quem pertence. E eu coloquei tudo isso diante de Deus. Pois bem, foi você colocar tudo isso diante de Deus e Deus falar comigo lá fora, enquanto eu ainda estava no pátio de saída, e ele me disse, volte para dizer a você que ele vai acrescentar. É isso, Isaías, que Deus mandou falar? Então pronto. Deus disse que eu vou sarar dessa enfermidade? Sim. Deus disse que eu vou me erguer disso tudo? Sim. Deus disse que eu vou ficar de pé a partir disso tudo? Sim. Deus disse que eu vou ficar de pé e bem a partir disso tudo aqui, que ele vai fazer, que ele está agindo, que ele está operando, que ele ouviu a oração e que ele está respondendo. É isso aí, Isaías? Então me diga, como eu terei a certeza de que eu vou sarar? Aqui eu parei e o que o Espírito de Deus planta no meu coração e no meu entendimento para compartilhar com vocês, depois desse simples apanhado que eu fiz aqui, desse momento, tentando contextualizá-los, o que o Espírito de Deus me trouxe ao coração é o quanto nós precisamos estar com o coração fortalecido para darmos a Deus a resposta de fé que Ele espera quando nós estamos lidando com esses momentos onde algumas alterações aconteceram, seja conosco ou com pessoas que a gente ama, e que a gente sabe que no primeiro olhar e as primeiras palavras, elas não foram animadoras. Elas não foram animadoras. Porque a princípio a palavra que Ezequias ouve é uma sentença. Isso vai mudar na medida que ele ora. E eu sei que Deus espera daqueles que dizem, eu ando diante de ti, e estou na tua presença, e te amo, e te sirvo, e quero andar com você. É uma resposta de fé. O coração leva baques quando a gente percebe que lidou com algum tipo de alteração, seja no nosso corpo físico, ou em alguma situação que a gente está vendo aqui, é uma alteração no corpo. Fica claro que é uma enfermidade para a morte imortal. Fica claro que é um processo que, para o homem que está sofrendo isso aqui, isso é doído, isso é dolorido, isso é sofrido, isso é complicado. Mas Deus que está permitindo isso aqui, Ele espera uma resposta de fé. A princípio, essa resposta de fé seria com base na primeira sentença. Na primeira sentença. Porque a primeira sentença disse, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer ou descer a sepultura. Tu vais partir. E aí você observa que
observa qual seria a resposta de fé de Ezequias. Arrumar a casa, como Deus disse, e deixar claro para Deus que o plano do Senhor é aquele plano que ninguém pode alterar. E ele reconhece isso. Seria o mais comum, em outras palavras, aceitar a realidade da morte. E eu digo que, para ele, como homem de Deus, como alguém crente, como alguém que andou com Deus, seria o mais comum. Estou me rendendo. Se Deus está dizendo que eu vou partir, está me dando a oportunidade de arrumar a casa, primeiro ele me quer no céu. Segundo, ele está me querendo junto dele mesmo, como alguém que entende que ele me ama ao ponto de dizer: eu estou te dando tempo para deixar as coisas organizadas. Estou te dando tempo para deixar as coisas organizadas. Então, o mais comum seria levar isso no coração como certeza de que Deus estava sendo misericordioso, que Deus podia dizer: vai morrer e pronto, acabar aquela história física dele, existente, caminhando aqui na terra. Podia terminar e encerrar tudo ali. Mas ele dá a oportunidade a Ezequias de organizar as coisas, de alinhar as coisas, de resolver algumas coisas, de pôr as coisas em ordem. Então, a resposta de fé de Ezequias, que também seria uma resposta de fé, mais comum aqui é: aceito a sentença, aceito o teu plano, enfim, me leve. Se ele aceita, eu não tenho dúvida que naquele dia ele iria vir a falecer. Naqueles dias. Só que quando Isaías saiu, Ezequias mostrou diante de Deus não a fé de quem se entrega, preste atenção nisso, mas a fé de quem reage. Porque a fé de quem se entrega é a fé de quem aceita e diz: está tudo certo. E quanto à vontade de Deus, a gente não tem muito o que fazer. Só que Deus é longânimo, Deus é misericordioso também. Deus é bondoso. O que é que ele faz? Ele às vezes espera uma fé que reage. A fé que reage à sentença. A fé que reage ao decreto. A fé que diz alguma coisa à sentença. E não diz contra Deus, e não diz murmurando diante de Deus. Não. É a fé que reage dizendo: eu sei em quem tenho crido e sei quão poderoso o Senhor é. É uma fé que nos coloca com a cara na parede, é uma fé que nos coloca com o rosto no chão frio, é uma fé que nos coloca para cantarmos, para adorarmos, é uma fé que diz: reaja aí. Posicione-se, fale, busque, clame, grite, coloque para fora diante dele e diga a ele: eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu tens poder para me restaurar. Eu sei que tu tens poder para me colocar de pé. Eu sei que tu tens poder para me fazer estar firme e vivo quanto às coisas que tu tens para mim. Esse tipo de fé fala. E fala alto diante de Deus. É uma fé semelhante a que Abacuque apresenta. Quando ele diz: ainda que as coisas, eu vou resumir assim,
ainda que as coisas não estejam favoráveis e não aconteça, mesmo que não haja fruto, mesmo que as coisas não aconteçam, eu me alegrarei no Senhor. E essa fé é uma fé que reage, porque ele está manifestando tudo isso como uma profunda adoração diante de Deus. E Deus não fica indiferente. O Salmo 51, verso 17 diz a Bíblia: a um coração contrito e quebrantado Deus não resiste. O Salmo de número 139 diz que ele conhece todas as coisas ao nosso respeito e diz que se a gente estiver no abismo, o salmista disse: se eu estiver na beira do abismo, tu ali estás, tu ali te revelas, tu ali me alcanças, tu ali me tira da situação. E eu quero fechar essa semana dizendo a você que quando você está se sentindo enfraquecido porque muita coisa alterou e não veio respostas, a diferença para o seu coração está nessa fé que reage. Eu falei muito essa semana, citando Romanos, sobre homens que creram contra a própria esperança. Porque quando não havia esperança nenhuma, eles continuaram crendo. Esse tipo de fé que reage. Eu quero encerrar essa semana lhe convidando a passar o final de semana dizendo diante de Deus quem você é. Porque você pode ouvir a sentença, você pode ouvir tudo. Uma coisa é você ouvir. Outra coisa é você entender que há possibilidades de mudanças e de alterações, há possibilidade. Eu estou falando com alguém que precisa hoje somente reagir com fé e reagir em fé. Ezequias apresenta uma fé que reage. A fé de quem se entrega, ela é uma fé linda, porque você diz: eu aceito o teu plano, eu aceito o teu propósito, e não tem como alterar o que é o plano específico de Deus, a não ser que com o nosso choro a gente revela alguma coisa que também está alinhada com a vontade de Deus na nossa vida. Então essa fé que se entrega é a fé que aceita e segue. Mas a fé que reage é a fé que diz: não, espera um pouco, eu tenho promessas. É a fé que diz: não, espera um pouco, isso não pode, não vai terminar desse jeito. Porque quando Deus falou comigo, Deus falou sobre isso, Deus falou sobre aquilo, Deus me disse sobre isso, Deus me disse sobre aquilo. É uma fé que reage. A Bíblia diz que houve uma reação nessa fé de Ezequias. E isso fez com que Deus, que falou dentro, também falasse fora. Porque ele falou fora para Isaías vir aqui dentro, mas falou dentro do palácio, dentro do reino, com quem está nessa situação, dizendo: arruma a tua casa, porque tu vais descer essa sepultura. Só que o Deus que falou dentro, trazendo essa sentença, também fala fora. E falou lá fora, no pátio ainda, dizendo a Isaías: Isaías, volta lá. E o que é, Deus? Diz ao homem que eu vou acrescentar anos de vida a ele. A gente, não sei quantos conseguem crer, mas a gente tem dificuldade, não é, de crer.
que Deus muda, porque a gente tem sentenças, a gente tem palavras que a gente ouviu e outras coisas, e isso realmente é muito ruim. Isso dá um baque na vida da gente. Mas o Deus que falou dentro também fala fora do alcance da minha visão. E deixe-me dizer que onde se estabeleceu a primeira sentença, uma nova sentença de Deus está vindo na tua direção. Eu não sei o que crer. Só que essa sentença já não é para falar de sepultura, falar de prova, falar de crise, falar de teste na sua vida. Não, essa sentença é para te falar de vida e de esperança. E eu quero que você pegue esta palavra para a sua vida, porque Deus não vai te deixar terminar assim. Deus está trazendo uma nova palavra na sua direção. Deus está trazendo uma nova palavra na sua direção. Pegue esta palavra para a sua vida. Andiata como nós. Ergo emendio heias. O monocomandia se aste na venderiere de Deus. Estou falando para alguém. Coloca a tua fé como fé que reage diante de Deus. Uma outra coisa. Que tipo de resposta de fé Deus espera de Ezequias? É a resposta de alguém que reconhece que Deus é soberano, poderoso, e que tudo Ele pode fazer, mas na vida dos outros e menos na minha? Ou é uma resposta de fé que me faz subir de nível e me faz me encontrar tão em Deus ao ponto de expor o que está no meu coração sem estranheza? Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro ponto que eu citei está aí, no verso 2 e no verso 3. O segundo ponto que eu estou citando está no verso 8. Nesse verso 8, ou no versículo 8, o texto diz: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Quem diria que Ezequias teria essa condição? De colocar um questionamento sem ser morto diante de Deus. Ninguém diria. E por que não? Porque a maior parte das pessoas olharia para Ezequias e diria assim: esse camarada só deve estar doido. Falando com Deus e perguntando como Deus vai fazer isso. Como se Deus vivesse dando explicação das coisas que faz. A questão não é isso. É o quanto ele sobe, porque uma coisa é Isaías chegar e dizer: ó, arruma a tua casa, porque é chegada a tua hora. E sair. Porque para Isaías é um mensageiro de Deus para alguém. E diz: esse alguém é assim, e pronto. E vai embora. Deus é diferente do próprio profeta que ele usa. Opa! Deus é diferente.
Porque quando o profeta sai, Deus vai ouvir com base na fé que reage de Ezequias. Alguém que diz isso aqui. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aí eu pergunto, precisou muito? Não. Em um versículo ele resolveu o que precisava resolver. Por que isso acontece? Porque Deus olha e Deus diz. Para Isaías ele é só mais um alvo de uma profecia. Mas para mim não. Para o Senhor não. Porque o próprio Senhor olha e o que ele enxerga? Justamente esse que está dizendo: lembra que andei diante de ti. A gente teve uma convivência, a gente construiu uma relação, eu tive uma proximidade contigo, eu falava, não te ouvi constantemente, mas falava contigo e eu sei que tu me direcionavas. Então Deus considera o Ezequias e vê o Ezequias em um outro patamar, em um outro nível, em um outro plano, porque na entrega da profecia, Isaías vê ele como mais um a quem ele entrega uma profecia. Deus mandou dizer assim, 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 vai embora. Só que quando Isaías está saindo, Isaías vai descobrir que a pessoa para quem ele profetizou ali não é qualquer um. Não faz parte do pacote daqueles reis que se desviaram ao longo da história do coração de Deus. Isaías vai ouvir que aquele que está ali é alguém que Deus conhece, é alguém que Deus sabe, é alguém que Deus anda com ele, é alguém que Deus tem planos. E aí o Senhor fala, diz o texto no verso 4, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Você percebe Deus dizendo isso aqui no início? Não. Porque quem se identifica diante de Deus sou eu. Quando você ora, é você quem se identifica. Eu sei que a gente ora constantemente dizendo: tu nos conhece, Deus conhece. Mas a ousadia com que você entra na sua presença, a ousadia com que você entra na sua presença, ela vai fazer uma diferença muito grande na ação de Deus entre o quarto e o pátio do palácio. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, é dito que nós devemos entrar com ousadia no santuário de Deus. É entrar sabendo quem é. É entrar sabendo o esforço que tem feito para ele e por ele. É entrar sabendo que foi alcançado pela graça. É entrar sabendo que tem o Espírito de Deus na vida. É entrar sabendo que tem garantias da palavra. É entrar sabendo que tem um pai. É entrar sabendo que é filho. É entrar sabendo que é alguém que tem comunhão com ele. É entrar sabendo que Deus pode, olhando para você e te ouvindo,
Deixar claro que Ele sabe muito bem quem você é e que você não saiu da posição a qual foi estabelecido uma vez que Ele se revelou para você. Isso faz diferença, isso está fazendo diferença, isso continua fazendo diferença, isto vai continuar fazendo diferença na sua vida. Como é que você tem entrado diante dele? Como é que você está entrando na sua presença? Você precisa se identificar. Diga a ele, aqui está o teu filho. Aqui está alguém com quem tu tem negócio. Aqui está alguém com quem tu tens um relacionamento. Aqui está alguém com quem tu tens uma vivência. Porque eu decidi viver para ti e contigo. E eu sei que tu andas comigo. Deus olha e diz, Isaías, volta. E fala a Ezequias, aí acrescenta assim, o chefe do meu povo. Isso não estava dito antes. Não havia sido dito antes. Por que Deus agora está considerando colocar isso diante dos ouvidos de Isaías? Primeiro para Isaías saber que Deus reconhece quem ele estabelece. Isaías está agora também tendo Deus falando ao seu coração, dizendo para ele, eu te reconheço também porque eu te estabeleci. Deus diz, Isaías, volte. Fale a ele que é o chefe do meu povo. E é para falar o que, Deus, é Senhor? É simples, diga a ele assim, que eu ouvi o que você como profeta não ouviu. Está aí no verso 5. Que eu vi o que você como profeta não viu. Eu ouvi a oração. Eu vi as lágrimas. Diga para ele que eu o sararei. E que ao terceiro dia ele subirá à minha casa. E diga mais, que eu não vou permitir que ele morra agora. Eu acrescentarei aos seus dias 15 anos. E diga mais, que eu o livrarei. Ora, Ezequias orou dizendo, Deus, lembra-te que eu andei contigo, somente isso. Mas Deus sabe de tudo que ele precisa. E Deus diz, eu vou curá-lo. E diz, eu vou honrá-lo. Eu vou livrá-lo. E diz, eu livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim. E por amor de Davi, meu servo. Verso 7. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Isso é muito forte, muito sério. Verso 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de fios, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga. E ele sarou. No verso 8, Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor diante do quadro, do momento e do tempo que eu estou vivendo. Isaías disse assim, verso 9, isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que diz, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus para atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Agora, voltar é mais difícil. Então, diga a Deus que eu quero que ela volte 10 graus atrás. Verso de número 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor
E ele fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava deixando claro: Isaías, diga a ele que eu estou disposto, por causa de quem ele é, porque ele se colocou diante de mim, sabendo quem ele é. Diga a ele que eu estou disposto a mexer no tempo por causa dele. Eu estou disposto a mexer no que for necessário para confirmar que eu estou nesse negócio. Diga a ele, pergunte a ele se ele quer que eu avance o relógio ou se ele quer que eu volte o relógio. Ele disse: eu quero que volte. E Deus disse: eu vou fazer. Era Deus mexendo no tempo por causa de um homem que desceria à sepultura se só apresentasse a fé de quem se entrega. Mas como ele apresentou a fé de quem reage, Deus olhou e disse: eu vou acrescentar 15 anos a mais. E não só acrescentarei, mas eu livrarei, abençoarei, alcançarei, edificarei, construirei, ajudarei, estarei contigo. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, porque dependendo do tipo de oração que você fez hoje, se você fez sabendo quem você é e colocando diante de Deus quem Ele te fez ser, e que você reconhece que foi Ele, Deus vai mexer no tempo por tua causa. Deus vai mexer nas horas por tua causa. Deus vai mexer nas coisas para honrar o nome dEle na sua vida. Creia nisto nesta manhã, porque maior é quem está contigo neste negócio. Pai bendito, obrigado por estarmos encerrando essa semana de live na tua presença. Obrigado por teu cuidado, teu amparo, obrigado por teu carinho e por todo o bem do Senhor na nossa vida. Fica conosco, caminha conosco, esteja conosco. Nós somos totalmente dependentes da tua graça e reconhecemos que somente o Senhor é capaz de fazer, realizar muito mais do que pensamos e imaginamos. Por isso eu te peço, Pai, como filho teu, e peço ao Senhor, ouça os muitos filhos e filhas que estão orando sabendo quem o Senhor os fez ser. E eu te peço, muda a situação, muda a realidade, muda o caminho, concede grandes, preciosas, profundas, íntimas vitórias, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Um ótimo dia, um ótimo final de semana, debaixo da bênção do Senhor Jesus. Continuem orando por nós, estamos orando por você, tá bom? Deus te abençoe e te acrescente mais e mais e mais vida, saúde, paz, provisão e grandes vitórias. Tenha uma tarde abençoada, uma noite abençoada e um final de semana lindo, marcado pela graça de Deus. Se o Senhor permitir, amanhã, pela manhã estaremos aqui. Se não, voltamos no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, meditando na palavra de Deus com você. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.